verso 7 e verso 8, Romanos 7,14, você pode ficar como está mesmo, porque eu vou ler várias referências, vou tentar pelo menos aqui, com a ajuda ali do Misael, depois eu vou citando, ele vai abrindo ali, para nós analisarmos alguns textos bíblicos e uma mensagem de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida de fé e de vitória na presença de Deus. Romanos 14, versículo 7, versículo de número 8, eu vou ler aqui, você acompanha do jeito que você está mesmo, glória a Deus. Na versão Almeida Revista e Corrigida, que eu não lembro qual que é do telão, mas aqui eu acho que de repente é a mesma, é a mesma, muito bem. Diz assim: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Aleluia. Presta atenção nessa palavra que Deus ministra para nós aqui esta noite. O apóstolo Paulo, meus irmãos, aqui em Romanos, o apóstolo Paulo aqui na carta aos Romanos, ele, a partir do versículo de número 12, a gente vai perceber que nos capítulo 12, 13, 14, 15 e 16, que são os últimos capítulos da sua carta que ele escreve aos Romanos, ele vai começar a falar sobre a vida prática, ou vai trazer uma exortação prática, então, do que é viver uma vida de crente, de cristão, de servo e de serva de Deus, de alguém que vai morar no céu. Até o capítulo 11, a gente percebe que ele vai falar muito sobre algo meio que teológico, uma coisa muito mais assim ligada à teologia. Mas do capítulo 12 para frente, a gente percebe que ele fala de algo bem mais prático. E aqui no versículo que nós lemos, ele está sendo muito contundente a então um resumo do que é ser cristão, e ele diz assim, que nós, se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, também morremos para o Senhor. Tudo o que nós fazemos é para o Senhor. Nossa vida é uma vida totalmente ligada aos céus, a Cristo, a Deus. Depois que você aceitou Jesus como seu Salvador, depois que você entregou a sua vida para Jesus, você já não é mais de si mesmo. Você não se pertence mais, você não se manda mais. Você é guiado totalmente pelo Espírito Santo. Quem te guia agora é o Espírito Santo. Você não é mais guiado pelas suas emoções, pelos seus planos. Muito mais do que planejar, o crente, ele tem uma vida guiada pelo Espírito Santo. Quem comanda a vida de um crente é Deus. Quem guia a vida de um crente é o Espírito Santo. Quem leva ele aqui é o Espírito Santo. Então, a partir de então, nós temos que ter essa concepção de que nós não mandamos mais em nós mesmos, e que a nossa vida está totalmente ao dispor de Deus. É Deus que vai saber o que fazer da gente, o que quer da gente. E Paulo diz que tanto na vida quanto na morte nós pertencemos a Deus. Quanto na morte, quanto na vida, quanto na vida, quanto na morte, nós pertencemos a Deus. Aí ele diz assim, porque se vivemos, vamos falar um pouco da nossa vida, vamos falar um pouco do nosso viver, do viver na presença de Deus. Aí nós vamos voltar um pouquinho aqui lá, aleluia, lá no capítulo 12, da mesma carta que nós estamos em apreço em Romanos, do capítulo 12, onde eu separei alguns versículos para nós vermos, irmãos, o que é viver para Deus, em Deus, e viver em Cristo Jesus. Qual que é o ideal bíblico para mim e para você, qual que é a perspectiva bíblica do viver na presença de Deus, de ser um servo de Deus. Aí eu teria muitos versículos, mas eu separei alguns. Por exemplo, o versículo de número 11 da carta aos Romanos, capítulo 12.
Paulo diz assim ali: não sejais vagarosos no cuidado. Em outras versões diz: não sejais negligentes. Em outras versões diz: não sejais preguiçosos no cuidado. Então preste atenção. O que é ser vagarosos no cuidado? O que é ser negligentes? O que é ser preguiçosos do ponto de vista bíblico, do que Paulo está dizendo aqui esta noite? É aquela letargia espiritual, a preguiça espiritual. A preguiça espiritual tem tomado conta da vida de muita gente. Uma das coisas mais terríveis que tem, tristes, um dos quadros mais lamentáveis que se tem na vida de um cristão, é essa preguiça espiritual, essa letargia espiritual. É a pessoa adiar as coisas de Deus sempre. É as pessoas deixar para depois o reino de Deus. Paulo diz que quer viver para Deus. Se vivemos, vivemos para Deus. É viver, conforme ele vai explicando até a partir do capítulo 12, uma vida, digamos assim, dedicada, zelosa nas coisas de Deus. O tempo, irmãos, que nós vivemos hoje, é um tempo onde as pessoas estão muito preguiçosas para as coisas de Deus. Para as coisas dela, para as coisas normais, naturais, particulares, imateriais, seculares. Você percebe facilmente que se tem uma dedicação. E não é pecado, e não é errado as pessoas se dedicarem nas suas carreiras profissionais, as pessoas se dedicarem, é necessário se dedicar, é necessário se ter uma dedicação. Agora, quando se trata do reino de Deus, quando se trata das coisas de Deus, você percebe que há um desinteresse muitas das vezes. Você percebe que a pessoa não tem aquele apreço, não tem aquela mesma dedicação, não tem aquela mesma prioridade. O que a gente percebe é uma letargia espiritual, é uma preguiça espiritual, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de orar, preguiça de consagrar, preguiça de cultuar, preguiça de cooperar. Você percebe que tem uma preguiça que domina a vida da pessoa, que faz ela ser infrutífera, improdutiva. Então Paulo vai dizer: não sejais vagarosos no cuidado. Talvez outras versões dizem: não sejais vagarosos no zelo. Irmãos, a Bíblia ela vai nos orientar para que nós sejamos pessoas, sabe, irmãos, fervorosas, como diz a outra parte do versículo. Sede fervorosos no espírito. Fervoroso vem de um fervor, vem de uma fervura. O que é um fervor? A gente já leva a imagem da água do café, quando você coloca para ferver. Então ela vai alcançando uma certa temperatura e de repente ela começa a entrar em ebulição e ela começa a ferver, porque ela está quente. Aleluia! A Bíblia diz: não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Servir ao Senhor é com fervor, irmãos, é com dedicação, é com alegria, é com empenho. Muita gente leva a vida de cristã com uma carga pesada, né? E aí pensa, aí quem vê você assim, muitas vezes pensa: meu Deus, eu para ser um crente igual a esse crente ali, eu não quero não, uma vida triste, uma vida angustiada, uma vida para baixo, e aí parece que ele não tem o Espírito Santo de Deus. Veja, irmãos, a Bíblia nos orienta a servir a Deus com alegria, não é assim que a Bíblia fala? Servir ao Senhor com alegria, com fervor, e isso independe de como você está hoje financeiramente, independe de como está a sua saúde, porque a alegria é no Espírito, irmãos. E a alegria no Espírito, ela está acima de todas as circunstâncias. O crente que serve a Deus com alegria e em fervor, muitas das vezes você não sabe, mas às vezes, aleluia, você vai ver, ele está passando por prova, por dificuldade, até mesmo com dores do corpo. Mas a alegria dele não depende de estar com saúde ou não, de estar com emprego ou não, de estar com dinheiro ou não. A alegria dele é no Espírito Santo de Deus. Aleluia.
Isso, meus amados irmãos, tem que ser cultivado entre nós. Porque tem pessoas, muitas das vezes, irmão, que vêm para a igreja e pensam: eu não posso me alegrar, eu não posso me adorar, porque eu estou com esse problema, com esse problema, com esse problema, com esse problema. E Deus não procura esses adoradores. Porque adorar, quando as coisas estão relativamente indo bem, é muito comum, qualquer ateu adora. Mas adorar a Deus é uma coisa que transcende, você está me entendendo? É uma coisa que está além. Aleluia. Servir ao Senhor com alegria é a recomendação da palavra de Deus. E quando alguém faz isso, coloca isso em ação, porque isso, meus amados, nós devemos colocar em ação. Por quê? Porque é pela fé que nós adoramos. Aleluia, nós não dependemos, nós não somos guiados por vistas. Nós somos guiados pela fé. E é pela fé que nós adoramos. É pela fé que você acredita no amanhã, porque Ele vive, eu creio no amanhã. É pela fé que você crê que as portas vão se abrir. É pela fé que você crê que vai passar por essa luta, que essa luta vai passar, que essa enfermidade vai sair, que as portas vão se abrir, que as coisas vão se normalizar, que tudo vai dar certo, que você vai viver e comer o melhor dessa terra. É pela fé. E pela fé, quem exercita isso, ele começa de antemão, com fervor, glorificar e adorar o nome de Jesus por tudo. Jesus chega a dizer, meus irmãos, que em tudo nós devemos dar graças a Deus. Até a oração, diz Paulo, que tem que ser com ação de graça, em Filipenses 4, e ele vai dizer assim, ali no capítulo 4, vai dizer assim: olha, não estejais inquietos por coisa alguma, antes tudo que vos está deixando inquietos, seja conhecido a Deus através da oração com ação de graças. Então, o crente, na verdade, ele dá culto de ação de graça antes mesmo da vitória chegar. Porque, glória a Deus, ele está orando e ao mesmo tempo já está agradecendo o que Deus vai fazer na vida dele a qualquer momento. Aleluia. Ele não sabe quando. Ele não sabe como, mas ele sabe que Deus vai fazer algo na vida dele a qualquer hora. A qualquer hora essa porta se abre, a qualquer hora, no de repente de Deus, ele entra em ação, ele dissipa as trevas, ele faz o milagre, ele levanta do monturo, ele capacita, porque Deus é Deus e o resto é barro. Então Paulo diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Aleluia. Servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Olha o tanto de recomendação que nós temos aqui na Bíblia. Olha o tanto de pérolas bíblicas para mim e para você aqui esta noite. Olha o que Deus está dizendo para nós. Alegrai-vos na esperança, irmão. Na tribulação, calma. Na oração, seja perseverante, ou seja, não desista de orar. Que Deus está dizendo para nós, povo de Deus, não desistam de ficar na oração. Comunicai com o santo nas suas necessidades. O ideal do povo de Deus é totalmente diferente do mundo. A filosofia bíblica, a cosmovisão bíblica, a perspectiva bíblica, ela é totalmente ao contrário da do mundo, meus irmãos. Que a do mundo é um individualismo. Cada um para si, Deus para todos, né? Você é você. Você tem que, no mundo ele te coloca num pedestal acima de todos. A Bíblia não. O povo, o que Jesus idealizou para o povo dele não é isso. É a comunicação. É você comunicar com os santos nas suas necessidades. É você deixar Deus te usar para ser bênção na vida de alguém que está necessitado. É você se importar com alguém que está precisando. É você se importar com o seu irmão, com a sua irmã. E isso você encontra onde? Na igreja, na comunidade dos salvos,
na congregação dos justos. É no meio do povo de Deus que o homem encontra essa terapia poderosa. É no meio do povo de Deus que ele sai do individualismo. Porque o homem não foi feito para viver individualmente. E é no meio de nós, aonde nós vamos um com os outros, orando. É aquele momento que você conversa com a irmã, com o irmão, e você conta o seu problema para ele, você desabafa com ela, e de repente ela chora com você, de repente ela ora com você, de repente ela ora por você, de repente ela te aconselha, de repente ela te dá uma orientação, e essa necessidade vai sendo sanada. Tudo isso faz parte do viver para Deus. Se vivemos, vivemos para Deus. E o que é viver para Deus? Então aqui nós temos a primeira coisa que eu separei. Depois a outra está no capítulo 13. Aleluia. E no verso 8, que diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Se tem uma coisa que eu e você devemos um para o outro, você me deve, e eu te devo, é o amor. Eu tenho uma dívida com você, você tem uma dívida comigo. Você tem uma dívida com esse irmão que está do seu lado. O amor. Jesus muito bateu nessa tecla: amai-vos uns aos outros. Porque quem ama cumpre a lei. Nós devemos amar. Qual que é a ideologia do mundo? Não, ama somente quem te ama. Nós devemos amar até os nossos inimigos. Mas como é que eu consigo fazer isso, pastor? Porque é tão difícil amar aquela pessoa que está me perseguindo. O senhor não sabe o mal que ela tem me feito. Como é que eu posso amar o fulano, a fulana, a beltrana? Existe um segredo. O segredo é pedir: Deus, derrama o seu amor no meu coração, para que com esse amor abundante no meu coração, eu possa amar. Porque, falando de forma muito natural, meus irmãos, de forma muito natural, humanamente falando, é impossível alguém amar quem persegue, quem que maltrata, mas em Cristo, pelo amor que Deus derrama no coração do ser humano, da pessoa, ele consegue amar. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Vamos para o capítulo 14, aonde nós lemos. Aí vamos ali para o... Vamos ler um pouquinho desse contexto aqui que diz assim, no verso 12: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, essa vida que eu e você vive para Deus, olhe bem, irmãos, vê se você consegue me acompanhar. Paulo diz assim: se nós vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Então nós estamos na primeira parte. Se vivemos, vivemos para o Senhor. O que é viver para o Senhor? É ser como Ele. O que é ser cristão? É ser como Cristo. O que é ser cristão? É seguir as pisadas de Cristo. Como que Cristo viveu? Então essas coisas, irmãos, que nos está imposta em nós, que faz parte da vida de um servo, de uma serva de Deus, está aqui na Bíblia Sagrada. E a Bíblia vai dizer: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, essas características que nós temos que viver no nosso dia a dia, vai ser requerida de nós. Vai ser requerida de nós. Vai ser cobrada de nós. Como que representemos Cristo na terra? Como que foi a sua representação de Cristo, como igreja dele? Então, nós precisamos atentar para isso. Glória ao nome do Senhor. Projeta para mim, por gentileza, Misael, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Porque nenhum de nós vive para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Aleluia. Sua vida agora, ela está completamente pautada em Deus. 1 Coríntios 6, verso 19 e o verso de número 20. E ele vai dizer assim:
Ou não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Uma pergunta, ou vocês não sabem disso? Paulo está perguntando para a igreja de Corinto, verso 20. Porque fostes comprado por bom preço. Aleluia. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Gálatas 2:20, Misael, procura lá. Então os irmãos estão percebendo que nós não somos de nós mesmos. Aleluia. Nós somos do Senhor Jesus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Gálatas 2:20 vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Está aí a vida, está aí a nossa vida. Nossa vida é isso aí, meus irmãos. É estar crucificado com Cristo, é viver para a glória dEle. Nós somos dEle, pertencemos a Ele, vivemos só para honrar o nome dEle. Nós vivemos só para santificar o nome dEle, para falar dEle. Glória ao nome do Senhor Jesus. Agora vai em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 10. Para você entender que o viver é Cristo, que o viver é para Cristo. Para você entender que a sua vida não é para você viver para você mesmo. Ela tem um propósito. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10. Que morreu por nós, para que quer vigiemos, ou seja, ali em outras traduções diz quer vivemos, quer durmamos ou quer morremos, vivamos juntamente com Ele. Ou seja, na vida ou na morte, a nossa vida está ligada, totalmente ligada na pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Pedro 4, versículo 2. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então você vai entendendo aqui essa noite, para qual o sentido da sua vida. Por isso que quando a pessoa aceita Jesus, ela encontra o sentido da vida. Porque uma pessoa sem Deus, ela fica se perguntando, qual é o sentido dessa vida? Por que que eu existo? Por que que eu nasci? Para onde eu vou? E aqui a Bíblia nos apresenta, viu, Adriano, o sentido da vida. A vida nossa só tem significado quando ela é vivida na presença de Deus. Você pode dar glória a Deus por isso aqui essa noite? Então diz assim, 1 Pedro 4, verso 2. 4 e versículo de número 2 diz assim: para que no tempo que vos resta na carne, nessa vida, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Aleluia. Então essa vida que eu e você vivemos, ela não é como outrora. Que outrora, o que é concupiscências? É desejo desenfreado, que vinha na mente, no coração, o homem fazia, satisfazendo a carne, satisfazendo o pecado, satisfazendo o mundo. Mas agora não, nós vivemos para fazer a vontade de Deus. Então daí no verso 12, abre para mim já inclusive, Misael, Mateus 12, verso 36. Porque no verso 12 ele vai dizer assim, meus irmãos: de maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ou seja, se eu e você, meus amados, sabemos que isso é viver na presença de Deus, Deus então pedirá de nós essas coisas. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 12, versículo número 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Então, nós temos que viver a vida cristã, aleluia, com temor, com tremor. Mas não é aquele temor que vem do pecado. Porque o temor que vem do pecado, a pessoa quando ela está em pecado, né, ela fica toda hora assustada, inconformada, desconfortável, porque ela está no pecado. Mas esse temor é o temor de saber, de estar conectado a um Deus
Todo-Poderoso. Você teme o nome dEle, você zela pelo nome dEle, você cuida, você vigia, você está na presença de Deus. Gálatas 6:5, Misael. Gálatas capítulo 6, versículo 5. Glória ao nome do Senhor. De modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Gálatas 6 e o verso 5 diz assim: porque cada qual levará a sua própria carga, no sentido da profissão de fé, aleluia. Eu não respondo pela minha esposa, ela não responde por mim, no sentido salvífico. Salvífico. Eu não posso salvar ela, eu não posso santificar-me por ela, e ela não pode santificar por mim, no quesito de salvação. Nós, cada um, dará conta de si mesmo a Deus. E a santificação, meus irmãos, é um processo que está muito na vida de cada irmão. Aleluia. Agora abre lá. Eu acho que 1 Pedro 4:5 nós lemos já, né? Muito bem. Então vamos adiante. Paulo agora, meus irmãos, vai dizer, na questão ainda de servir a Deus, que se vivemos para o Senhor. O que é viver para o Senhor? Olha o que nós encontramos aqui. No verso 3, a liberdade e o amor, do capítulo 14 de Romanos, que nós estamos aqui em pauta, ele diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Agora, Paulo vai entrar num tema aqui muito interessante, quero que você preste atenção. Porque a igreja que Paulo estava escrevendo de Roma, era uma igreja de comunidade judaica, mas que tinha muitos irmãos gentios se convertendo naquela igreja. E esses irmãos gentios se convertiam, vinham com os costumes. E o povo judaico tinha outros costumes. Aí entrou a questão muito das leis cerimoniais, né, de Moisés, a observação dos sábados, a observação dos alimentos, e aquela coisa toda. Aí um ficava criticando o outro, um condenando o outro, um perseguindo o outro, um falando mal do outro, um escandalizando o outro. Então Paulo vem com a palavra, irmão, que ela equilibra tudo isso, né? Então Paulo diz assim: olha, não dá para nós trabalhar todas essas questões, mas em resumo, em síntese, Paulo vai dizer assim: irmãos, nós não devemos mais ficar preso a essas questões, porque se alguém, não há dias mais em relação à questão do sábado judaico, ele fala, não há mais dias, não é mais assim, mas se alguém faz assim para o Senhor, amém. Irmãos, existem muitas pessoas com posições diferenciadas, que eles erram nesse ponto. Qual o ponto? O ponto de querer condenar quem não tem a mesma fé que ele tem. Esse é um problema muito grande hoje em dia. Tem pessoas que falam, não, você para ser crente, para ser salvo, você tem que fazer isso, você tem que participar disso, você tem que estar na minha igreja. É um erro muito grande a gente achar que só nós, assembleanos, vamos para o céu. É um equívoco, é um engano muito grande. Não tem isso. E quando alguém se posiciona, eu fico muito triste, eu lamento. Porque a salvação, meus irmãos, é somente na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e mais ninguém. Não vem das obras para que ninguém se glorie, já está escrito em Efésios. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Salvação em Cristo Jesus. Agora Paulo está explicando a tolerância entre alguns irmãos nesses quesitos básicos da vida. Então ele vai dizer assim: não julguemos mais os outros, antes seja o vosso propósito. Olha, o objetivo, meta. Tenha como meta não pôr tropeço e escândalo ao seu irmão. Então nós temos que ter esse equilíbrio espiritual, para nós não ficarmos assim dizendo, não, eu creio assim, e o coitado do irmão não crê assim, mas eu não me importo porque eu creio assim. Não, Paulo disse, nós temos um cuidado, porque tem pessoas na igreja de todo tipo. Na igreja tem crentes maduros espirituais, crentes sóbrios, crentes equilibrados. Mas também, meus irmãos, na igreja, nós temos pessoas que estão dando os seus primeiros passos na fé. O processo de santificação está em andamento na vida dele. Paulo, a Bíblia vai dizer assim, que tem pessoas que são meninos, que estão no leite,
E outros já estão comendo a comida mais sólida, porque já tem mais um tempo. E aí esse não pode ignorar esse, nem esse e esse. O que acontece muitas das vezes, infelizmente, é essa imaturidade espiritual. Se a pessoa tem um dom de profecia, e Deus usa ela em profecia, dali a pouquinho ela acha que ela é mais espiritual daquele que tem o dom apenas, vamos colocar aí, do socorro. Que é um dos dons da Bíblia. A Bíblia tem muitos dons. Aí ele se acha espiritual mais do que aquele se sente constrangido, acaba ele com isso, matando aquele irmão, porque ele fica perseguido e aborrecido. Aí o que tem o dom da palavra acha-se mais importante. E aí vai aquela coisa, aquela confusão acontecendo dentro da igreja. Na igreja, cada um de nós tem que saber que nós temos no corpo de Cristo uma função. Somos membros do corpo de Cristo. Cada membro tem a sua função, o seu objetivo. O dom que Deus te deu não é para si mesmo. O dom que Deus te deu é para a edificação do corpo dele, da igreja dele. O dom que Deus me deu, se eu ficar só para mim, se eu ficar pregando só em casa, só para minha esposa, eu estou cometendo um grande erro. Porque o que Deus me deu não foi para mim, foi para distribuir para o corpo, para o povo de Deus, para a igreja dele. Qual o dom que Deus te deu? Não enterre o talento que Deus te deu, porque ele não foi dado para si mesmo. Lembra da parábola dos 10 talentos? 2 talentos, foi cobrado. E aí? Me deu 1, está aqui 2. Me deu 2, está aqui 4. Me deu 5, está aqui 10. Uma coisa assim dos talentos. Lá. Resumindo, concluindo. Senhor Deus, o Senhor me deu. Mas aqui é seu, mas seu com produtividade. Aleluia. Glória a Deus. Que dom que Deus te deu? Você tem algum dom. Com certeza você tem. Você pode não saber o dom que Deus te deu, mas você tem um dom de Deus na sua vida. E esse dom que Deus te deu, ele é para a edificação do corpo da igreja. É para ampliar o reino de Deus. É para o reino de Deus ser beneficiado. Você tem que fazer isso, desenvolver isso na casa de Deus. Aleluia. E ele diz assim, então, não seja o vosso propósito, tenha por meta não tropeçar, não escandalizar o seu irmão. Não escandalizar. Tem muitas coisas que não estão no campo soteriológico, no campo da salvação. Não interfere na salvação. Tem muitas coisas na igreja, presbítero Moda de Ivaí, que ela não tem uma interferência na questão da salvação. Mas eu tenho que entender e cuidar para que o meu comportamento não escandalize o irmão que de repente não tem essa mesma visão. Então eu preciso ter essa sabedoria de maneira que eu não deixe esse irmão desanimado. Paulo vai trabalhar muito bem isso aqui. Glória a Deus. Mas o nosso horário vai apertando a gente. Sigamos, verso 19 do capítulo 14. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, irmãos. Olha que versículo tremendo. Presta atenção nesse versículo. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. O que é seguir isso? É você ser firme nesse propósito. O que você tem seguido? O que é que você tem seguido? Salmo 34, Misael, verso 14. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação. Irmãos, você tem que ter como propósito edificar o seu irmão e você edificar. Por isso que Paulo fala que quando vós reunis, vos ajuntais, um tem salmo, um tem hino, um tem cântico. Aleluia. É deixar Deus te usar na sua vida, no seu glória, no seu aleluia, no seu sorriso, no seu talento, para a glória de Deus. Salmo 34, 4. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Olha que coisa tremenda, irmão. Isso aqui é poderoso. Segue a paz.
Às vezes a pessoa segue a turbulência, segue o problema, concentra-se no problema, concentra-se no mal, concentra-se na desgraça, concentra-se em tudo que é ruim, segue tudo que é ruim, mas não segue a paz, mas não faz o bem, mas não se aparta do mal. São atitudes nossas. Vê também lá, Romanos 12, 18. Romanos capítulo 12, 18. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros, meus irmãos. Glória a Deus. Romanos 12, 18. Se for possível, olha que a Bíblia, irmão, é poderosa, olha ali. Se for possível, o quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Aleluia. Às vezes tem uma pessoa que você está em atrito. Você está em atrito com ela, você não tem mais vínculo, não tem mais como, mas você já tentou de tudo? Sim, siga em paz. Siga em paz. Você já foi lá, eu fui lá, eu conversei, eu falei, eu fiz de tudo. Se for possível, tem coisa que não está na nossa alçada. Lê de novo. Ó. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se depender de vós, irmão. Olha o que a Bíblia está nos ensinando aqui essa noite. Se depender de mim, não tem briga, não tem intriga, não tem mal. Mas aí, tem coisa que não depende só da gente. Amém. Amém. Mas se no seu coração você tem uma consciência limpa, não, eu estou em paz, porque do que dependesse de mim está tudo certo. Siga em paz a sua vida, dando glórias ao nome do Senhor Jesus. Isso é poderoso aqui essa noite. Voltando para o verso 20 do capítulo 14. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Então Paulo está falando das questões cerimoniais, da questão dos alimentos. Ah, pode comer esse alimento? Não pode comer esse alimento? Os judeus, não, esse pode, esse não pode. Aí o gentil falava assim, que aceitou Jesus. Não, para mim não tem importância nenhuma, eu como qualquer tipo de carne, para mim está tudo na benção. Aí o outro fala, não, eu sou judeu, sou crente, aceitei Jesus também, só que isso aqui não pode. Não, esse aqui pode. E ficava aquela confusão. Então o que Paulo orienta? Paulo diz assim para os irmãos, não destruas a obra de Deus por causa de comida. Deus morreu por salvar aquele irmão, então não destrua essa salvação, esse processo que Deus está fazendo na vida dele, por causa dessa suposta liberdade. Não, eu estou na fé, estou na bênção, sou crente, para mim não tem problema. Não faça isso, é a recomendação do apóstolo Paulo. Aleluia, aqui esta noite. Vamos para o capítulo 15 para nós encerrar. Porque no capítulo 15... a partir do verso 1 diz assim, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Isso é viver para Deus. Por isso que servir a Deus é uma vida de prática, não é de estudar, não é filosofia. Cristianismo é uma vida de prática. Cristianismo, ser crente, ser uma pessoa de Deus, é botar tudo isso em prática. Nós que somos fortes, suportar as fraquezas dos fracos. Tem pessoa que é intolerante com os irmãos que estão em fraqueza. Tem pessoas que elas têm uma intolerância, uma impaciência. Isso aí já vai para o inferno, isso aqui não vai dar crente nada, isso aqui não quer nada com Deus, não, isso aqui vai... E vai descarregando esse ódio religioso em cima da pessoa. E Paulo recomenda, suporte, agrade, faça tudo para que ele venha se firmar, meu irmão. Olha que coisa tremenda, irmão, que nós temos aqui na palavra de Deus, esse culto de ensino de hoje. Cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Veja bem, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Tem pessoas que agradam o próximo
mas nas coisas que não edificam. Quer agradar o outro com presentes, com coisas que não edificam. Churrasco é bom. Você chamar o irmão para almoçar na sua casa e fazer aquele churrasco, aquela maionese, aquela coisa, aquela salada de rúcula com tomate vermelhinho, aquela alface, aquela coisa maravilhosa, né, Lucinene? É bom, é bom. Só que esse agrado aqui que Paulo está dizendo, muitas das vezes não está nesse contexto, porque às vezes a pessoa vai lá na casa da pessoa, vai comer a carne e dali desce a lenha e todo mundo. E fala mal de um, e fala mal de outro, e fala mal da igreja, e fala mal do pastor, e fala mal do dirigente, e fala mal do sistema, e fala mal do hino, e fala mal dos músicos, e fala mal. Jesus amado. Edificou alguém nesse negócio? Não. A pessoa sai de lá mais fria, mais cética quanto à igreja. Ela sai mais cética. Ixi, a visão dela da igreja se torna um horror, porque trabalharam isso na mente dela. Paulo diz assim: agrade ao outro no que é bom para a edificação. Se você vai dizer algo ou fazer algo que não vai edificar, que você vai saber que vai escandalizar aquele irmão, que vai esfriar a fé daquele irmão, nem fala nada, nem comenta, não compete. Vê lá, Misael, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 e 22. Eu acho que está lendo, mas vê lá se eu não estou perdido aqui também. 1 Coríntios 9, verso 19 e verso 22. Cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Aleluia. Diz assim: porque sendo livre para com todos, fiz-me de servo de todos, para ganhar ainda mais. Pode continuar o verso 20, 21, 22. 20. Aí ele diz: fiz-me de judeu para judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Verso 21. Para que os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Verso 22, 21, 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Olha a ideologia, a mentalidade de Paulo. Ele tinha interesse em edificar crentes, em levantar pessoas. Olha que coisa tremenda. Irmãos, eu e você fomos chamados para abençoar as pessoas, para levantar as pessoas, para estender as mãos para as pessoas. Porque gente para apontar o dedo já tem demais. Gente para apontar, para achar se você procurar defeito em mim, não vai demorar muito, você vai achar defeito. Não vai demorar, você vai achar muitos defeitos. Mas Deus está nos chamando para edificar as pessoas, para levantar. Que coisa boa que quando você aproxima de alguém, você vê que depois que você aproximou daquela pessoa, ela passou a ser um crente melhor, passou a congregar mais, passou a cooperar, passou a ter vontade de cantar, de pregar, de orar, de dizimar, de ofertar, de evangelizar. Você foi um canal de bênção. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Nesse mesmo ali, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 24. Capítulo 10, verso 24. Cada um de nós agrade seu próximo no que é bom para a edificação. 24. Ninguém busque o proveito próprio. Antes, cada um o que é de outrem. Ou seja, no quesito edificação. A Bíblia não está mandando nós se intrometer na vida de ninguém, no sentido apenas de esparramar notícia, de falar da miséria dos outros. Não, a Bíblia nos orienta, meus irmãos, para que nós possamos edificar essas pessoas. Filipenses capítulo 2, verso 4 e 5. Filipenses 2, verso 4, verso 5. Nós já vamos encerrar aqui esta noite. Glórias a Deus. Se vivemos, vivemos para Deus. É a mensagem. Se morremos, morremos para o Senhor. Estou falando apenas da primeira parte, irmãos. Viver para Deus é isso aqui
Basicamente, obviamente, que tem muito mais versículos. Mas diz assim em Filipenses capítulo 2, verso 4 e 5, diz assim: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Filipenses 2, verso 4 e 5. Filipenses capítulo 2, versículo 4 e o versículo 5. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Verso 5. 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Como é que foi o sentimento de Cristo Jesus? Se doou por mim. Se doou por você. Qual o sentimento de Cristo Jesus? Sofreu por mim. Sofreu por você. Glória ao nome do Senhor. E essa é, então, o que Ele recomenda para nós fazermos aqui esta noite, no nome santo do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Então, meus queridos irmãos, essa mensagem de hoje, esse estudo de hoje, é uma palavra. Vamos finalizar com um hino. Irmão Francisco tem um hino. Francisco vai louvar a Deus com hino. Depois nós vamos fechar mais com o hino dos irmãos da harpa, que deve ter algum hino aí, não? O Francisco vai, prepara aqui, irmão Francisco, vai colocando o microfone aí certinho. Resumindo, concluindo nosso ensino de hoje. Glória ao nome do Senhor. Porque nenhum de nós vive para si mesmo. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. O que a Bíblia está dizendo? Sua vida é para a glória de Deus. Sua vida é para ser um canal de bênção para alguém que está do seu lado, que cruzar o seu caminho. Sua vida, vocês têm que ter, nós temos que ter uma palavra de Deus para essas pessoas, uma palavra de esperança, uma palavra de vida para essas pessoas. Dizer com simplicidade, meus irmãos, até mesmo: Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo Ele é poderoso, Jesus Cristo morreu por nos salvar, para nos salvar na cruz, naquele pesada cruz. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, que essa vida de fé fervorosa esteja na igreja, esteja entre o povo de Deus. Eu oro a Deus para que você, meu querido irmão, seja um crente fervoroso, seja um crente dedicado, seja um crente destemido, seja um crente amoroso, seja um crente cheio do Espírito Santo de Deus, seja um crente animado. Aleluia, como diz a Bíblia, um povo bem disposto, um povo bem animado para fazer a obra de Deus, com alegria, independentemente da situação, do problema que você atravessa, do ponto que você está, do momento que você está enfrentando. Pela fé em Cristo Jesus, nós podemos erguer as mãos santas, sem ira e sem contenda, e dizer que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o nosso